Shalom, queridos. Agora é o capítulo 49 do livro de Gênesis. Tem como título Bênçãos Proféticas de Jacó. Muito obrigada, meu Deus, por estarmos sendo edificados de 7 em 7 dias no nosso discipulado e termos 3 capítulos por dia em nossa casa. E se fizermos assim, dentro de um ano estaremos com a leitura feita de 1.189 capítulos que contém a Bíblia. Te agradecemos por esse privilégio em nome de Jesus. Capítulo 49 diz assim: Depois Jacó chamou os seus filhos e disse: Ajuntem-se e eu lhes farei saber o que vai acontecer com vocês nos dias que virão. Reúnam-se e ouçam, filhos de Jacó. Ouça o que diz Israel, o mesmo Jacó. O que diz Israel é Jacó. Então, o que diz Israel, pai de vocês? Rúben, você é o primogênito, minha força, as primícias do meu vigor, o mais excelente o mais excelente em dignidade e o mais excelente em poder, impetuoso como a água, uma águia. Você não será o mais excelente, porque subiu ao leito de seu pai e profanou. Você profanou a minha cama. Pronto. Aí você já está vendo que nada fica oculto aos olhos de Deus, principalmente uma desonra aos pais. Vocês lembram no capítulo anteriores, quando fala que Rúben se relacionou com a concubina de Jacó? Pois agora, na sua morte, agora ele já com um novo nome de Israel, ele está dizendo que ele não seria abençoado como deveria, porque ele era alguém muito importante, mas sendo primogênito, mas por conta da desonra que fez o pai, não teria a bênção que lhe era devida. Aí ele continua com as bênçãos. Agora vamos ver Simeão e Levi. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. Que a minha alma não entre no conselho deles. Que a minha glória não participe do seu agrupamento. Porque no seu furor mataram homens e na sua vontade perversa mutilaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e maldito seja a sua ira, pois era intensa. Eu os dividirei em Jacó, e o espalharei em Israel. Está vendo vocês? Deus não deixa despercebido nenhum pecado. É preciso ser confessados, é preciso que a gente se arrependa. Os pecados dos filhos de Jacó, agora na hora da sua morte, ele está trazendo à tona e retirando a bênção que deveria dar. Simeão e Levi, vocês lembram? Que coisa terrível eles fizeram quando Diná, a sua irmã, foi deflorada? Foi tirada a virgindade? Sem ordem de Jacó, ele acabou com todos da família de Siquém, quando não tinha sido combinado isso. Pois é, se você estudou direitinho, tudo que estou falando aqui, vocês sabem. Pois aqui foi mais um erro dos dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, e na hora de ser abençoado, não foi, porque Deus não esquece de pecados de nível algum, principalmente pecados em relação aos nossos pais. Judá, os seus irmãos o louvarão, a sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos, os filhos de seu pai se inclinarão diante de você. Judá é um leãozinho, da presa você subiu, meu filho. Ele se agrada e se deita como o leão. Ele se agacha e se deita como leão, e como leoa, quem o despertará? O cetro não se afastará de Judá. O cetro não se afastará de Judá. Quem tem cetro?
reina. O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Então foi abençoado Judá, mesmo com aquela história que vocês viram, tendo se afastado, se desviado, casado com uma cananeia, que não era da família deles. Errou bastante, mas como eu já disse a você, Deus escolhe quem Ele quer, e geralmente Ele escolhe os improváveis. Então Judá, quando foi para José morrer, que os irmãos queriam matar, ele interferiu. Ele não foi a favor. E depois disso, saiu do meio dos irmãos e cometeu aquelas falhas todas. Mas o Senhor Deus quis dar para Judá essa bênção que vocês estão vendo sendo proferida pelo seu pai Jacó, que recebeu o nome de Israel. Vamos ver a outra bênção. Zebulon habitará na praia dos mares e servirá de porto para os navios e sua fronteira, e estenderá até Sidom. Então Zebulon também foi abençoado. Isacar é um jumento de ossos fortes, deitado entre os rebanhos de ovelhas. Viu que o repouso era bom e que a terra era deliciosa, baixou os ombros da carga e sujeitou-se ao trabalho escravo. A bênção de Isacar foi essa aqui. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será uma serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde o calcanhar do cavalo, faz o seu cavaleiro cair para trás. A tua salvação espera o Senhor. Espero ao Senhor. É essa a bênção de Dan. A tua salvação... encerrou aqui a bênção de Dan. Agora vamos para a bênção de Gade. Gade será atacado por guerrilheiros, mas ele lhes atacará a retaguarda. Aqui Jacó, que agora é Israel, está dizendo o que iria acontecer no futuro dos seus filhos, incluindo as coisas ruins que iam acontecer na vida daqueles que não lhe honraram. Não disse somente boas coisas, porque Deus estava com ele e ele não ia trazer bênção completa para Rúben, sendo Rúben aquele que desonrou a ele, estando com a mulher dele na cama, uma mulher do seu pai na cama. E os outros também, que não foram a bênção completa, porque tiveram alguma coisa que desagradou ao seu pai. Aqui nós vemos que cada um deles tem bênçãos, tem o Jacó, que é Israel, dizendo o que é que vai acontecer, e vamos acelerar aqui por conta do horário. Vocês continuam, eu parei no versículo 19 do capítulo 49, eu parei no versículo 19, vocês continuam até o versículo 28, falando sobre as bênçãos que Jacó está dando sobre os seus filhos, ou mesmo tirando a bênção daqueles que não mereceram. Agora vamos para o subtítulo desse capítulo 49, que fala da morte e sepultamento de Jacó. Depois Jacó lhes ordenou, dizendo: Vou ser reunido ao meu povo, sepultem-me junto de meus pais, na caverna que está no campo de Efron, o Eteu, na caverna que está no campo de Maquipela, em frente a Marre, na terra de Canaã. Estão lembrando? Já foi falado isso. Primeiro que foi enterrado nesse campo foi Sara, que Abraão comprou, como vocês estiverem lembrando que já foi falado nas aulas anteriores, você está bem sabendo o que eu estou falando aqui agora. Eu estou lendo sobre isso. Desse campo de Macpela, que foi a primeira pessoa dessa família escolhida por Deus, desses descendentes de Abraão,
primeira pessoa escolhida que faleceu, que foi colocada nesse campo, que era um campo de honra, que Abraão procurou dar a melhor sepultura para sua esposa, e daí ele foi sepultado também nesse lugar. E agora também Jacó, os descendentes de Abraão, os 3 patriarcas, tinham direito a esse lugar honroso, de honra, que foi comprado para Abraão, para sua esposa, e que continuou sendo o lugar da sepultura de todos eles. E quando ele diz, vou me reunir com o meu povo, já sabe que está se falando em relação a partir daqui da terra e estarem juntos, sepultados no mesmo lugar. E, consequentemente, esse povo escolhido de Deus também estarão no mesmo lugar na vida eterna, porque tiveram essa bênção de ser escolhido pelo Deus Altíssimo. O que importa é Deus escolher, porque nós não temos nada. Sem Ele a gente não faz nada. Se Ele não escolher, a gente não vai a canto algum, fica aí do mesmo jeito, só ofendendo a santidade de Deus. Mas se Ele escolher, a gente vai ter uma caminhada de aperfeiçoamento até chegar no ponto de que Ele veja em você um verdadeiro adorador, porque é isso que Ele procura. Então nós vemos aqui o capítulo 49, terminando, quando Jacó acabou de dar essas ordens a seus filhos, recolheu os pés na cama, expirou e foi reunido ao seu povo. Reunido ao seu povo, quer dizer, para a sepultura, onde todos os outros já tinham ido. Pronto, aqui terminou o capítulo 49 de Gênesis. Louvado seja Deus. E o capítulo 50 é o último capítulo do livro de Gênesis, que nós poderemos fazer agora uma associação. Vamos juntar? Porque o assunto aqui é muito bom, é muito rápido. No capítulo 49 tem mais a parte das bênçãos, que é mais para ser lido, não tem muita coisa para falar, a não ser fazer a leitura, não é? E ver como Deus abençoou os que mereciam, que obedeceram ao seu pai, Jacó, e os que não obedeceram, que tiveram problemas de desrespeito, de desonra, não tiveram a bênção completa. Capítulo 50 diz assim: Então José se lançou sobre o rosto de seu pai, chorou sobre ele e o beijou. José ordenou a seus servos, aos que eram médicos, que embalsamassem o corpo de seu pai, e os médicos embalsamaram Israel, gastando nisso 40 dias, pois assim se cumpre os dias do embalsamento. E os egípcios ficaram de luto 70 dias. Passados os dias de luto, José falou à casa de Faraó: Se agora encontrei favor diante de vocês, peço que falem aos ouvidos de Faraó, dizendo: Meu pai me fez jurar, declarando: Eis que estou morrendo. Sepultem-me no túmulo que abri para mim na terra de Canaã. Agora quero ir e sepultar meu pai, depois voltarei. Faraó respondeu: Vá e sepulte seu pai, como ele fez você jurar. E José partiu para sepultar seu pai, com que foram todos oficiais de Faraó, os principais da sua casa e todos os principais da terra do Egito, bem como toda a casa de José e seus irmãos e a casa de seu pai. Deixaram da terra de Gósen somente as crianças e os rebanhos de gado, e todos os outros foram. Então, notando aí que maravilha de sepultamento? A honra que Deus dá aos seus filhos é essa. Em tudo é abençoado, até no sepultamento. Louvado seja Deus. E quando eles chegaram à ilha de Atade, que fica no outro lado do Jordão, fizeram ali grande e intensa lamentação. E José planteou seu pai durante 7 dias. Quando os moradores da terra, os cananeus, viram luto na ilha de Atade, disseram: Como é grande esse pranto dos egípcios! E por isso aquele lugar foi chamado de Abel Misraim. Fica do outro lado do Jordão. E os filhos de Jacó fizeram como ele lhes havia ordenado, levaram-no para a terra de Canaã,
o sepultaram na caverna do campo de Macpela, que é juntamente com o campo, Abraão havia comprado de Efron, Eteu, para ser lugar de sepultura. Esse lugar fica em frente a Manre, lembra também de Manre? O lugar onde Abraão recebeu a visita da Trindade. 3 anjos que estavam ali diante dele, era uma teofania. Tem que lembrar tudo, não pode esquecer do que você já estudou, porque tem que falar no dia a dia, as pessoas que estiverem à sua frente, colega de trabalho, colega de faculdade, vizinhança, família, todos ouvirem você falar desinibidamente, desatados, falando sem nenhum embaraço, a palavra de Deus, que é tudo que nós temos de verdade, é a palavra de Deus. Então, se você quer ser uma pessoa que pensa no que é bom, no que é verdadeiro, como fala o apóstolo Paulo em Filipenses 4:8, pense e fale a palavra. Para isso, é preciso ser estudante, amante da palavra. José consola seus irmãos, aqui do versículo 15 em diante, do capítulo 50, a partir do versículo 15, é José consolando seus irmãos. José consolando seus irmãos, e o versículo 15 diz assim: vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é possível que José tenha ódio de nós, certamente nos retribuirá todo o mal que fizemos. Imagina, os irmãos já estavam com medo de José. Não é você? Que maldade grande eles fizeram, tinha consciência de que a maldade foi tão grande, e depois de José ter perdoado, depois de estar tudo resolvido, pelo menos da parte de José, já estava tudo resolvido, mas eles ainda estavam pensando que José, depois da morte do pai, iria ainda se vingar. E aqui o restante do capítulo, a partir do versículo 15, fala que, por isso, mandaram dizer a José, os irmãos, porque estavam pensando que José ia fazer alguma maldade com eles. O seu pai, antes de morrer, ordenou o seguinte: é isso que vocês dirão a José: perdoe, por favor, a transgressão dos seus irmãos e o pecado que cometeram, porque eles lhe fizeram mal. Agora pedimos que perdoe a transgressão dos servos de Deus, do Deus de seu pai. Ao ouvir essas palavras, José chorou. Depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-me aqui, somos seus servos. Mas José respondeu: não tenha medo, será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como estão vendo agora, que se conservasse em vida muita gente. Portanto, não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim José os consolou e lhes falou ao coração. Por isso que é bom a gente fazer o bem, não é? Olha como a maldade estava acompanhando eles. Depois de toda aquela cena que vocês viram no capítulo anterior, nos capítulos anteriores, José perdoando, José chorando com eles ainda estavam com temor no coração e pensou que com a morte de Israel, que José iria ainda querer vingança. Continuando no capítulo 50, para finalizar, nós temos o versículo 22, que fala da morte de José. José ficou morando no Egito, ele e a casa de seu pai. Viveu 110 anos. José viu os filhos de Efraim até a 3ª geração. Também os filhos de Maqui, filho de Manassés, os quais José tomou sobre os seus joelhos. José disse a seus irmãos: eu vou morrer em breve, mas Deus certamente visitará vocês e fará com que saiam desta terra, para ir à terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José agora também está fazendo as explicações anteriores à sua morte, do que deveria ser dito, prevenindo ao povo dele, o povo de Deus, que Deus continuaria fiel. E José pediu aos filhos de Israel que fizessem um juramento dizendo: Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, leve os meus ossos daqui. Olha a certeza que José tinha de que Deus ia continuar cumprindo a sua promessa. Deus falou que
a terra que eles haveriam de habitar seria a terra prometida. Então o Egito ali só era passageiro. E José sabia disso porque confiava nas promessas de Deus. E agora ele pede que quando Deus libertasse eles do Egito, que ele levasse os seus ossos. E assim nós terminamos o livro de Gênesis com o capítulo 50 de Gênesis. Vendo um homem de fé, um homem que se submeteu a Deus e sofreu tudo sem murmurações, finalizando sua vida com 110 anos e na certeza de que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó cumpriria sua promessa. A certeza era tanta que ele avisa: leve os meus ossos quando vocês foram libertos pelo nosso Deus daqui do Egito. Amém, queridos. Um discipulado de 50 capítulos no livro de Gênesis, eu creio que já dá para a gente estar conversando da Bíblia como se estivesse falando de pão, de café, de arroz, não é? Um alimento sólido, um alimento maravilhoso, que você sabe que é o principal alimento, porque é o alimento espiritual. Não deixe de estar falando muito mais desse pão espiritual do que do pão material. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então fale mais da Bíblia do que está falando do pão que está caro, do feijão que está caro, do arroz que está caro. Esqueça essas coisas, porque nem só de pão viverá o homem, mas sim da palavra que sai da boca de Deus. Então fale da palavra de Deus. Onde você chegar, está na fila do supermercado, está vendo as coisas do jeito que estão, o preço subindo a cada dia. Você não olhe para isso, porque tudo aqui é passageiro. Tudo aqui vai passar, certo? Então lembre do que é eterno. O que é eterno é Jesus, é o nosso Deus, que não tem começo nem tem fim. Então, não fale coisas que não sejam boas. A palavra, em Filipenses 4:8, Paulo falando aos Filipenses, diz que é para pensar só o que é bom, o que é verdadeiro. Tem alguma coisa melhor do que a palavra? Então, pense só na palavra. Como pensar só na palavra? Se estudar. Então, não fique assim, se dando por satisfeito porque já estudou 50 capítulos do livro de Gênesis. Continue relendo. Não espere chegar no dia de seu discipulado para tornar a rever a Bíblia. Não. Você diz: eu já estudei 50 capítulos de Gênesis, vou estar repassando a cada dia, porque onde eu chegar, em vez de falar de coisas que desagradam a Deus, eu vou falar da Bíblia, porque aí não tenho dúvida. Se eu falar a palavra de Deus na interpretação correta, eu só estarei abençoando toda a terra, onde você chegar. No meio da sua vizinhança, colegas de trabalho, de faculdade, se você falar a Bíblia interpretando como ela é, você não vai ter problemas. Não vai. Deus estará inundando a terra da sua glória, porque a palavra é Jesus, e Jesus é a glória de Deus manifestada em nossas vidas. Deus abençoe a todos. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filho de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.